Obrigado, senhor presidente. Muito boa tarde a todos que nos assistem e acompanham essa sessão, tanto a nossa distinta audiência presencial, quanto aqueles que acompanham pela nossa digníssima TV Assembleia, instrumento de aproximação da população dos temas debatidos nessa grande casa. E é um desses temas que eu pretendo abordar neste grande expediente esta tarde. A partir da provocação, liberdade ou servidão, o Rio Grande do Sul tem jeito? Eu pretendo delinear algumas questões relevantes para o futuro do nosso Estado e para as escolhas que o nosso Estado deve fazer nessa caminhada. O Rio Grande do Sul tem jeito, no sentido de afirmação e não questionamento, como eu faço no título desse grande expediente, foi o meu lema de campanha. Foi uma tentativa de convencer as pessoas de que o Rio Grande do Sul tem sim jeito. Não vai ser fácil, e não tem sido fácil, buscar construir as soluções dessa casa também, por todos os seus trâmites democráticos, por toda a necessidade de diálogo e de debate e de procedimentos pelos quais tem que passar as decisões, mas o Rio Grande do Sul tem sim jeito. Então eu já adianto o spoiler dessa questão. O Rio Grande do Sul é grande, não só em termos territoriais, onde temos mais de 280 mil quilômetros quadrados, mas é grande também em população, em riquezas econômicas, culturais, históricas, em capital social. Mas, infelizmente, ao longo dos últimos anos, as nossas façanhas não têm servido mais de modelo nem sequer aos nossos vizinhos, que dirá a toda a terra, como canta o nosso brioso hino rio-grandense. Ao longo desses últimos anos, eu tive a oportunidade de andar por todas as regiões desse estado e de buscar entender as circunstâncias das pessoas em cada canto do nosso Rio Grande do Sul, de entender os desafios do seu dia a dia, dos quais nós nessa casa, senhores, muitas vezes acabamos insulados, afastados, pelo distanciamento não só geográfico de Porto Alegre, que é distante horas e horas de diversas cidades do nosso estado, mas também pelo distanciamento gerado, muitas vezes pelo encastelamento dessa casa em relação ao que acontece do lado de fora. O Rio Grande do Sul tem 497 municípios, espalhados ao longo de, como eu disse, 281 mil quilômetros quadrados. A multiplicidade de situações, de experiências, de vivências, de visões de mundo e de vida desse estado, não pode ser quantificado, não pode ser comensurado. E eu não suponho conhecer esse estado tão bem quanto cada um dos senhores, não suponho conhecer a região do Planalto Médio tão bem quanto o meu amigo deputado Matheus Vesp, não suponho conhecer o norte do estado tão bem quanto o nosso caro deputado Paparico Kubac, não suponho conhecer a região sul do estado tão bem quanto o deputado Mainardi, mas rodando esse estado e conversando com as pessoas, e eu tenho a honra de ter sido agraciado com 48.897 votos em 427 municípios do estado, conversando com as pessoas, entendendo a sua força, a sua disposição, a sua capacidade, o seu ímpeto empreendedor, me foi impossível não concluir que sim, o Rio Grande do Sul tem jeito. Mas não se seguir nesse caminho que tem seguido. Não se seguir no caminho que está. A seguir no caminho que tem sido trilhado ao longo das últimas décadas, o Rio Grande do Sul não tem jeito. E esse é o nosso desafio. A nossa paz, a nossa liberdade, a nossa prosperidade, pelas quais eu me comprometi a lutar ao longo dos desafios da campanha, têm sido tomadas, extirpadas, reduzidas, dia após dia. A liberdade, a paz e a prosperidade de um povo nunca são tomadas de súbito, de uma hora para outra. Elas sempre são tomadas aos poucos, às vezes sem a gente nem entender e nem perceber. E não basta ser forte, aguerrido e bravo para a gente manter a nossa paz, a nossa liberdade e a nossa prosperidade, meus caros. Como nos ensina o grande eloquente hino rio-grandense, composto por Francisco Pinto da Fontoura, é das nossas virtudes que a gente sempre encontrou e sempre vai encontrar
a fonte de energia vital necessária para obtermos as vitórias em nome dessa nossa decantada liberdade. E as nossas virtudes, elas não caem do céu. Elas não brotam da terra. Elas são forjadas no dia a dia, pelas nossas palavras e ações. Aliás, mais do que isso, as nossas virtudes, elas são formadas também pelos nossos pensamentos. Aliás, como bem afirmava a ex-primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, que do alto da experiência de alguém que dedicou anos e anos da sua vida a desafiar sindicatos, corporações, nações estrangeiras agressoras, em defesa da paz, da liberdade e da prosperidade do povo do Reino Unido. Margaret Thatcher nos ensinava: cuidado com seus pensamentos, pois eles se transformam em palavras. Cuidado com suas palavras, pois elas se transformam em ações. Cuidado com suas ações, pois elas se transformam em hábitos. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam o seu caráter. E senhores, quais têm sido os pensamentos, palavras, ações e hábitos que têm formado o caráter político do nosso povo, das nossas instituições, do nosso Estado do Rio Grande do Sul? Andando pelas dependências dessa Assembleia, e especificamente andando, de forma muito simbólica, me marcou a primeira vez em que eu estive no Memorial do Legislativo. Uma casa de valor histórico inestimável, não só para o estudo historiográfico, mas também para a própria legitimidade desse parlamento. Um parlamento que tem uma história de embates e combates que precisa ser devidamente estudada e precisa ser devidamente protegida. Andando a primeira vez que eu estive, senhores, no Memorial do Legislativo, e convido a todos aqui presentes a visitarem o nosso memorial, que é o prédio mais antigo da cidade de Porto Alegre, que ainda permanece de pé, construído em 1790. No Memorial do Legislativo, quem entra encontra um quadro em escala dupla de Getúlio Vargas. No Memorial do Legislativo, senhores, isso não poderia ser mais simbólico da confusão de valores e confusão de percepção histórica que o nosso Estado atravessa. Getúlio Vargas, ex-deputado dessa casa, sim, ex-governador, ex-presidente da República, mas não nos esqueçamos, um ex-ditador, a pessoa que instituiu o Estado Novo nesse país, inspirado em Hitler e Mussolini, a pessoa que propôs e executou a perseguição de milhões de pessoas Brasil afora. E por milhões eu incluo, sim, todos os nossos descendentes, deputado Dalciso, deputado Sérgio Turra, deputado Issur, todos os nossos ascendentes, aliás, alemães e italianos, perseguidos injustamente, cruelmente, durante o período do Estado Novo, simplesmente por serem vindos de uma pátria que se encontrava à época em guerra com o Brasil, ao final da guerra. Foram perseguidos, comunidades inteiras foram proibidas de falar nos seus idiomas nativos, seus idiomas em que foram criados. Enfim, alguém que decretou o fechamento de parlamentos Brasil afora, alguém que buscou extinguir a federação, a qual todos nós aqui juramos defender, indissolúvel, segundo a Constituição brasileira. Esse senhor é homenageado, não só no Memorial do Legislativo, mas em praticamente todas as cidades brasileiras, e todas as cidades gaúchas especialmente. É difícil encontrar uma cidade gaúcha que não tenha uma rua ou uma avenida chamada Getúlio Vargas. E acho que é somente um símbolo. Se a gente andar por outras dependências da casa, a gente vai encontrar tantos outros símbolos horrendos e indignos de estarem aqui, ocupando esse espaço tão fundamental, presidente Lara, de defesa
das nossas liberdades, que é o poder legislativo. O poder legislativo é o poder político que fundamenta a própria democracia. Antes da emergência da instituição do poder legislativo, não existia nenhum resquício de democracia. O que existia era arbítrio. O que existia era opressão, era autoritarismo. O poder legislativo é o poder mais importante em uma democracia. E nós precisamos resguardar a independência, a autonomia do poder legislativo, não só por meio das nossas medidas aqui, tendo o devido respeito, autonomia, hombridade e integridade em defender esse poder, mas também pelas vias simbólicas. Eu acho um erro muito grande a gente homenagear aqueles que na sua vida política se dedicaram a atentar contra a integridade do legislativo. Assim como eu acharia se a gente tivesse, por exemplo, alguma instituição aqui dentro em homenagem a algum dos presidentes da ditadura militar. Acho que seria um equívoco, seria um desrespeito a essa instituição. E isso é um marco simbólico do nosso Estado. Um povo que ignora a sua história, ou que deixa de ver na sua história o que de fato aconteceu e se deixa levar pela propaganda oficial, como infelizmente é o caso muitas vezes no Brasil, um povo assim está inefavelmente condenado a repetir a sua triste história. E nós não podemos deixar que isso aconteça no Rio Grande do Sul, meus caros. Nós precisamos enfrentar, combater e deixar para trás esses símbolos do nosso passado que representam na prática uma ode ao atraso. Getúlio Vargas, Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, esses todos merecem devida menção no rol de arautos do atraso e do autoritarismo que ainda insiste em pautar boa parte dos debates públicos no nosso Estado. Nós precisamos abandonar de uma vez por todas essa mentalidade daquilo que o economista, jurista e filósofo austríaco Friedrich August von Hayek chamou de o caminho da servidão. Nós precisamos rumar o caminho da liberdade. Nós precisamos reformar esse Estado, no sentido amplo. Não só reformar as instituições, mas também sim, nos engajarmos na batalha da cultura, em defesa de uma cultura de liberdade. Mas especificamente em relação às reformas do Estado, que são fundamentais, urgentes e precisam ser atacadas hoje, amanhã e depois de amanhã, vale mencionar. A gente precisa sim privatizar estatais, enxugar o organograma do nosso Estado, e faço um apelo especial ao nosso governador: enxugue as atribuições, funções e cargos das secretarias. 23 secretarias é um número excessivo, é um número irracional. Governador Eduardo Leite, reduza o número de secretarias, pelo bem não só das finanças do nosso Estado, pelo nosso combalido povo gaúcho que paga a conta, mas também pela sua própria capacidade gerencial e administrativa. Não há maneiras de se fazer uma gestão minimamente eficiente de uma estrutura tão grande quanto o governo do Estado, com 23 secretarias abrangendo uma gama tão ampla de serviços. Não faz sentido termos 23 ordenadores de despesas em áreas tão variadas, governador. Extinga as secretarias, agrupe atribuições e busque racionalizar a nossa administração pública, em nome da nossa paz, da nossa liberdade e da nossa prosperidade. Nós precisamos enxugar urgentemente também os imóveis de propriedade do governo do Estado. É uma questão que precisa ser pautada por essa casa, inclusive, senhor presidente Zanquim. O governo do Estado hoje é proprietário de imóveis, inclusive em outros estados. Isso não faz o menor sentido. Isso precisa ser endereçado adequadamente. E a bancada do Partido Novo está à disposição para ajudar nesse trabalho de reestruturação. Não só a partir do nosso trabalho, meu e do deputado Giuseppe Riesgo, mas também por meio dos nossos quadros técnicos, por meio das redes em que estamos inseridos e que querem o melhor para o nosso Estado, e que estão dispostos a se engajar na defesa de reformas fundamentais para o nosso Rio Grande do Sul. Eu pretendo dar minha contribuição não só por meio da atuação legislativa aqui, mas também por meio do meu compromisso em buscar aproximar a população do dia a dia desse parlamento.
E alguns exemplos do que pretendemos fazer, deputado Issurgia, lhe concedo o à parte muito graciosamente, é a utilização do aplicativo Nosso Mandato, por meio do qual as pessoas que, tanto que votaram em mim, quanto que não votaram, mas podem se cadastrar como observadores, vão poder se posicionar em relação às nossas votações, vão poder acompanhar os gastos do nosso gabinete, vão poder enviar proposições de leis, dúvidas, sugestões e marcar reuniões por meio do aplicativo. Nosso projeto Embaixadores da Liberdade vai buscar, de uma maneira autônoma e orgânica, levar debates dessa Assembleia para o interior do Estado. O nosso projeto Mandato na Praça se propõe a, de maneira muito simples, beber na raiz da tradição democrática, levando debates para praças do nosso Estado. Inclusive, deputado Matheus, agradeço se puderes me dar alguma sugestão de praça ou parque na cidade de Passo Fundo, onde possamos realizar nossas atividades. A nossa ideia é muito simples e muito singela. É levar algumas cadeiras e bancos, um bom chimarrão e uma boa conversa para as principais cidades do nosso Estado. Por fim, senhores, e já passo a palavra de imediato aos meus nobres colegas para realizarmos os apartes, fica a pergunta: o Rio Grande do Sul tem jeito? E é claro que a resposta tem que ter sim. E a resposta está em nossas mãos. A resposta está em escolhermos o caminho da liberdade, em detrimento do caminho da servidão, do atraso, do autoritarismo, seja ele de esquerda ou seja ele de direita. A gente precisa avançar rumo à liberdade e além.